É importante dizer que quando a gente está falando de agrotóxico, a gente está falando de uma questão de modelo, né? O modelo produtivo que se escolheu é um modelo que embute uma substância que é perigosa na sua origem. Como exemplo, eu começo citando uma pesquisadora chamada Raquel Carson, uma pesquisadora norte-americana, que na década de 60 levantou uma questão que eram os desertos verdes, né? Os produtos químicos eram utilizados para o controle de pragas e eles acabavam eliminando tudo, né? Por isso que o livro dela se chama Primavera Silenciosa. Quem puder ler, ainda é um tema bem atual e que começou a discutir a questão do modelo, e toda a movimentação e todo o trabalho que ela desenvolveu resultou na criação da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, que passou a ter muito mais cuidado com esses produtos. Então, a mensagem aqui é que a gente tem que avançar para um modelo menos predatório, né? O que acontece hoje no Brasil é que a utilização de agrotóxicos ela alcança a cifra de milhão de toneladas, né? Ao longo dos anos são milhões de toneladas. Em 8 anos, a gente conseguiu quadruplicar a quantidade de utilização de agrotóxicos. Isso tem um impacto muito importante do ponto de vista de saúde humana e meio ambiente, porque muitas respostas ainda a ciência não conseguiu dar em relação a esses produtos. E o que se mede, né, o que a área de pesquisa acaba mensurando, são inúmeros impactos que estão aí colocados, né? Então, falando de agrotóxico, né, agrotóxico é tóxico na origem. Ele, para funcionar, ele tem que matar a praga ou a doença. E os mecanismos que ele produz são muito semelhantes àqueles que alcançam os seres humanos. Por isso que um produto ele é sintetizado e, a partir daquele momento, ele é testado durante quase 10 anos, para que você tenha garantias de que ele não vai causar isso em humanos. Isso em tese, né? Porque quem faz o teste são as próprias empresas que sintetizam as moléculas. E, a partir daí, você começa a produzir conhecimento. E é importante lembrar que as experiências que nós temos, né, ao longo da história demonstram que a ciência avança e muita coisa muda. Se a gente pegar o DDT, né, ou os organoclorados de uma forma geral, e agora na segunda geração de produtos organofosforados, são muito usados inclusive em campanha de saúde pública, não só na área agrícola, eles começaram a ser proibidos porque a ciência avançou, digo, a ciência independente, que leva muito mais tempo para produzir seus dados, por dificuldade muitas vezes de acesso às informações, e você acaba retardando esse processo decisório que leva muitos anos para que a gente retire um produto. Mas, nesse momento, o Brasil já retirou praticamente todos os organoclorados, e vários países, como a Europa, estão tirando não só organoclorado, organofosforado, como os outros produtos. Isso significa que essas substâncias, né, elas podem trazer algum benefício para a agricultura, para a produção agrícola, mas a gente tem que buscar novas tecnologias. A gente está falando de alguma coisa que já é obsoleta do ponto de vista de tecnologia, né? Usar substâncias químicas perigosas, que expõem não só o trabalhador, como a população que consome os alimentos contaminados. E quando a gente fala de agrotóxico, o agrotóxico está em todo canto o tempo todo. A gente não está falando de medicamento que é direcionado a determinado grupo que tentam fazer muitas essas comparações. É direcionado às pessoas que vão se tratar. Agrotóxico, quem está comendo, quem está fazendo uma refeição, não está avaliando quantos agrotóxicos tem na refeição. E se a ciência deu conta de explicar como é que serão os mecanismos de produção de doença em relação àquilo, né? Então, a gente tem essa questão muito séria, né? Eu queria começar falando disso. Então, a preocupação do ponto de vista de saúde pública, né, é uma preocupação da Fundação Oswaldo Cruz e todo o setor saúde, de uma maneira geral, que passa pelo Conselho Nacional de Saúde, é que o Brasil hoje vem sendo um dos grandes usuários desse tipo de substância, possui uma estrutura bastante precária para estabelecer seus controles, né? E não tem políticas regulatórias ainda bem implantadas. E, no momento, a gente está atravessando uma dificuldade que depois entraremos no debate, né? E lembrar que perigo e risco, né, que se fala, um dos argumentos é temos risco o tempo todo, o risco está presente nas nossas vidas. Lembrar que risco nunca é desejável. Se a gente pode eliminá-lo, né, substituir aquilo que é perigoso por algo que não é perigoso, é isso que a humanidade tem que perseguir, é isso que nós temos que perseguir enquanto cientistas, pesquisadores, técnicos, é buscar sempre um caminho que reduza essa exposição, reduza esses danos,
adotando aquilo que poderia ser chamado de princípio da precaução, a prevenção, para que você evite os problemas que poderão advir do uso massivo de venenos, como acontece hoje no Brasil, né? Lembrando a lei atual, é importante dizer que a legislação atual, a legislação vigente do Brasil, é uma legislação bastante interessante, né? Ela foi produzida lá na década de 80. Vários estados brasileiros avançaram com legislações estaduais, porque já existia uma preocupação grande com relação aos agravos que vinham ocorrendo por conta de exposição a agrotóxicos, né? Muitos episódios de intoxicação. Se produziu logo após a Constituinte, né? A promulgação da Constituição, a Lei Federal de Agrotóxicos, a 7.802. E os legisladores, naquele momento, foram bastante felizes, no sentido de tocar em pontos cruciais do ponto de vista daqueles critérios que deveriam ser adotados no Brasil para se fazer esse controle, né? E dentre os pontos mais importantes, a gente tem aí, por exemplo, ponto de corte para produtos que causam câncer, provocam danos hormonais, provocam má formação. Então, o legislador, naquele momento, ele fez essa previsão exatamente por conta do produto que se tratava e da visão que se tinha disso na ocasião. Então, essa legislação, ao longo dos anos, né, apesar das dificuldades que os órgãos têm muitas vezes, ou que o governo tem de implementar medidas e ações, né, houve uma evolução muito grande dentro da área de avaliação e registro no Brasil, iniciada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA, né? O IBAMA começa a investir pesadamente na adequação dos produtos, porque os processos eram muito precários, os estudos não eram apresentados nem aportados, quase não era feito estudo a campo no Brasil para a utilização desse produto. Então, na década de 90, a gente teve uma evolução grande. A Anvisa, na realidade, puxa essa competência quando ela é criada, né? Ela puxa essa competência do Ministério da Saúde, né? Ela leva essa competência e começa a se estruturar também. E a Anvisa, nos últimos 15 anos, avançou bastante, conseguiu pular de 5 técnicos para 30 técnicos, por exemplo, né? E qualificando esses técnicos, né? Até 2012, nós tínhamos lá 94% da equipe formada em toxicologia aplicada à vigilância sanitária, já tinha passado por uma especialização em toxicologia também, né? Porque era necessário você formar gente sabendo da precariedade que a gente tinha no Brasil para conduzir essas avaliações, inclusive envolver os outros órgãos. Então, assim, conseguimos desenvolver massa crítica para avaliar esse conjunto de produtos, né? Então, ao longo dessa trajetória, quer dizer, a legislação, nós conseguimos dar consequência à legislação, né? E atualizar essa legislação. Essa legislação, é bom dizer que, apesar dela ter 30 anos, ela é atualizada. O decreto 98.816, que era da década de 90, ele foi atualizado no início do ano 2002, reforçando as questões de saúde e meio ambiente, introduzindo questões de equivalência, as questões de priorização de produtos de baixa toxicidade. Existe uma legislação vasta, a gente pulou ali de 10 produtos para controle biológico, hoje nós temos mais de 120 no Brasil. No Brasil nós temos 515 ingredientes ativos, né? Infelizmente, né, apesar da gente ter uma fila que muitas vezes é praticamente só de cópias daqueles produtos que têm um pior perfil toxicológico, um levantamento da Anvisa mostrou que 60% dos pedidos se concentravam em mais ou menos 10 ingredientes ativos, e normalmente eram daquelas substâncias que tinham pior perfil toxicológico. Isso é importante a gente sinalizar quando a gente está fazendo esse debate, né? Então, mas hoje nós temos muitos produtos autorizados que precisam de políticas de acesso, né? Políticas de distribuição, para que você possa dar mais acesso ao agricultor a substâncias menos tóxicas. Então, esses órgãos, né, avançaram bastante, e essa legislação foi regulamentada e atualizada nos últimos 30 anos. E do ponto de vista da sua equiparação com o panorama internacional, ela é bem equiparável ao que está se fazendo em Europa, Estados Unidos, em outros países, do ponto de vista do controle que ela busca estabelecer. Ela não é defasada. A defasagem que a gente tem, conforme eu estou falando, ela está muito em cima, né, das nossas dificuldades estruturais que precisam ser melhoradas. Mudando lei, não mudando lei, elas vão precisar ser melhoradas sempre, né? E o que acontece é que os órgãos não têm, muitas vezes, a estrutura necessária para dar conta desse volume de produtos que eu estou acabando de citar para vocês. Então, trazer essa questão. E regulação também, entender que regulação é uma coisa bastante complexa. Quando a gente fala de regulação não é um ato cartorial de autorizar produtos, tá?
que muita gente tem esse entendimento, né? Existe uma complexidade mesmo entre os iguais. Produtos de mesma substância muitas vezes têm diferenças importantes que, do ponto de vista toxicológico, dão classificações completamente diferentes, né? A regulação é um ato complexo e ela vai desde a entrada de um produto até todas as ações pós-registro de controle. E quando a gente fala das ações de pós-registro, essa é uma outra dívida, né? Se a gente for procurar um laboratório para levar um trabalhador intoxicado, eu pergunto a vocês onde é que ele está no Brasil, né? Na realidade, a gente está usando muito agrotóxico, mas não houve investimento nessa área. Se a gente for pegar a questão da água potável, hoje se monitoram 27 ativos num universo de 515. Se a gente for pegar a água de vulnerabilidade, nós não temos resultado nenhum divulgado em lugar nenhum, né? Se a gente for pegar produto processado, produto de origem animal, né, que consome os produtos, principalmente as commodities, como ração, né, e essas categorias de produtos, a gente também não encontra dado, não se faz monitoramento no Brasil desse tipo de dado. Inclusive, quando se discute muito avaliar risco, e essa é uma coisa a considerar, como é que eu estimo o risco se eu não sei como é que está a questão da contaminação desses vários alimentos e compartimentos, né, que precisariam, pela lei em vigor, estar sendo feitos. O que a gente faz, e que é conhecido, é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos, que é o PARA, que é da Anvisa, que é o único que tem uma regularidade hoje no Brasil, que permite que a gente consiga ter uma ideia de como é que está a contaminação, e ela não é pouco, né? Do ponto de vista da regularidade, dá 30% de resíduo, e se a gente pegar, na média, né, foi 60% das amostras para aquilo que é monitorado, porque no limite chega a 220 ativos, né, de 220 diferentes agrotóxicos, para aquilo que é monitorado, a gente só chega aí a 60% dos alimentos com resíduo, o que é indesejável do ponto de vista de saúde pública, né? Porque temos muitas incertezas para um agrotóxico. Imagina se eu estou consumindo 10 diferentes numa salada. Qual o significado disso? E é importante dizer para vocês que o Instituto Nacional do Câncer hoje coloca agrotóxico, né, assim como tinham as outras categorias de tabaco, álcool e outras substâncias que já, né, benzeno, amianto, como de muita preocupação do ponto de vista da produção de câncer e numa idade mais precoce. É muito difícil, às vezes, a gente estabelecer um nexo causal, mas a gente sabe que, no conjunto, essa exposição ela leva a isso. E o que se busca é uma redução sistemática da utilização. Não adianta, o que a gente vai discutir aqui, e está discutindo, seja do ponto de vista de lei ou não, é exatamente isso. É indesejável que a população brasileira continue exposta a essa quantidade de substância que ela está exposta. E, pior, exposta a substâncias, muitas vezes, já proibidas em outros países. Se eu pegar a atrazina, como por exemplo, o paraquat, já estão proibidos na Europa desde 2003. E estão entre os mais utilizados hoje na agricultura brasileira. O glifosato, que é 30% do mercado hoje, ele foi classificado como carcinogênico recentemente, há 2 anos atrás, pela Agência Internacional de Câncer da OMS, e ela não voltou atrás da decisão, apesar das inúmeras reações. É um produto muito utilizado e hoje está classificado como carcinogênico. E a área regulatória do país precisa tomar uma decisão em relação a isso, porque é indesejável a gente continuar expondo, achando que isso não vai causar nada. Então, é chamar a atenção para isso. Quando a gente tem o horizonte mudança de paradigma, né? E acabar com alguma coisa que é obsoleta e substituir por várias tecnologias. O professor Menten citou várias aqui, né? Que é manejo integrado de pragas, vários produtos que já estão sendo pesquisados que são menos problemáticos, né? Nós temos uma política nacional de agroecologia que está sendo implementada no país, né? Então, essa política nacional de agroecologia prevê várias etapas de desenvolvimento, exatamente para você ter investimento naquilo que não se investe. Você tem muito investimento para o agronegócio, mas você não tem investimento para esse outro tipo de atividade, e aí ela tem um desenvolvimento muito mais retardado, né? Então, eram essas questões aí que é bom levantar, né? Bom, é importante dizer também, né, que quando eu falo essas questões, né, tem sido muito importante para a regulatória do Brasil a participação em fóruns internacionais. Hoje nós temos convenções internacionais que apontam problemas nesses produtos e fazem um indicativo para que os países proíbam ou façam o banimento deles, né? Então, a gente pega aí a Convenção
de Roterdã, que é para consentimento prévio em formato de substâncias, a de poluentes orgânicos persistentes, né? Tem a Montreal, que é substâncias que danificam a camada de ozônio, né? Também aquelas organizações multilaterais, nós tivemos aí em 2017 um documento da FAO, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, dando um direcionamento claro para que que os países começassem a trabalhar no sentido de fortalecer a sua regulação para banir e retirar esses produtos do mercado. Então, existe um movimento internacional, esse documento da ONU, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, já apontando esse caminho. E é isso que o Brasil precisa fazer. Eu atuo na área de saúde pública, sempre trabalhei com essa questão. Na Anvisa tive esse trabalho, né, e brincava lá com o pessoal. Disse, o nosso objetivo é um dia não ter mais o que fazer aqui, porque não teremos a substância perigosa para avaliar e nem autorizar. Né? O que se deseja é termos uma sociedade onde esses produtos, né, sejam produtos que não atinjam a saúde nem o meio ambiente. Tá bom? Muito obrigado, o tempo já está esgotado. Tá?